Enfim, Edenilson fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira. Ele atuou por 11 minutos na vitória da seleção sobre a equipe do Peru na Arena Pernambuco. E, de acordo com o técnico Tite, colocou uma dor de cabeça na comissão técnica pensando nas próximas convocações. Aliás, o técnico da seleção brasileira deixou o recado. O que Edenilson precisa fazer para se manter no radar da amarelinha e, quem sabe, pensando na Copa do Catar. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos falar sobre Edenilson, que ontem fez a sua estreia com a camisa da seleção brasileira, jogador do Internacional, atuou por 11 minutos na vitória da seleção sobre a equipe do Peru pelas eliminatórias da Copa. Não foi uma atuação, claro, muito destacada, o Edenilson não teve tanto tempo assim, mas eu trago aqui os números do Edenilson e também, principalmente, a repercussão de como foi a atuação dele e como foi o período dele nesses 10 dias trabalhando com a seleção brasileira. Antes disso, eu só deixo claro que o Edenilson já se reapresenta ao Internacional no domingo. Ele viaja de Recife, no Pernambuco, para São Paulo e encontra a delegação do Internacional em São Paulo. Treina no domingo e aí depois viaja de novo para Recife, onde o Inter encara na segunda-feira a equipe do Sport. Foram 11 minutos de Edenilson com a camisa da seleção brasileira. Nesses 11 minutos, ele buscou 6 passes e acertou os 6. Ele teve ainda uma interceptação e perdeu 2 vezes a posse de bola. Foi uma atuação discreta, foi uma atuação competente dentro daquilo que o Tite pediu para ele fazer na reta final da partida. Ele atuou na vaga do Gerson, ele entrou na vaga do Gerson, que vem também sendo um titular do Tite, pelo menos nesses últimos 3 jogos da seleção brasileira, sem contando o jogo que não aconteceu contra a seleção argentina, mas a gente já tem uma ideia de qual espaço que o Edenilson briga nesse organograma da seleção brasileira. Seria na vaga do Bruno Guimarães, na vaga do Gerson, talvez brigando por um espaço com o Paquetá, naquela linha, naquele setor de meio campo, sendo um dos meias mais avançados. Um papel que, por exemplo, o Edenilson fazia com o Abel Braga na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020. Bom, de qualquer maneira, esses foram os números do Edenilson com a camisa da seleção brasileira. Dentro disso, ele se coloca à disposição e entra no radar do Tite para as futuras convocações. E isso é muito importante para o Internacional, por uma série de fatores. O próprio presidente Alessandro Barcelos já destacou que a convocação da seleção brasileira fez muito bem para o Edenilson e fez muito bem para o ambiente do Internacional, porque todo mundo entende que o Edenilson já merecia há bastante tempo essa convocação. E se há algum tempo atrás o Edenilson cogitava a possibilidade de sair do Inter para buscar um outro mercado, buscar um último grande contrato para sua carreira, a seleção brasileira pode ser o fator que pode convencer o Edenilson a ficar no Internacional. E o que o Tite falou sobre o jogador e sobre a possibilidade de futuras convocações vai muito nesse sentido. O Tite deu um recado que é muito bom para o Internacional e eu explico aqui. Primeiro eu repercuto o que o Edenilson falou após o jogo. Ele, claro, se disse bastante emocionado com a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira, disse que era um sonho, como é um sonho de todo jogador. Falou que ali no final da partida o Tite pediu muito para ele auxiliar no processo de segurar o resultado, dar mais consistência para o meio-campo e que ele acredita que conseguiu fazer isso dentro do possível. Ele falou que quer estar no radar, claro, para futuras convocações, mas que para isso precisa desempenhar o futebol dele no Internacional. E que o que ele trabalhou ao longo dos 10 dias mostrou que o grupo da seleção é muito forte, então que ele tem de fato uma concorrência muito forte. A grande questão é que muita gente entende que a concorrência para o Edenilson ela é de certo ponto desleal, principalmente porque na sua função, os seus concorrentes são jogadores mais experimentados na Europa. Por exemplo, o Fred, do Manchester United, o Bruno Guimarães, que joga no futebol francês, o próprio Gerson, que agora está jogando no futebol francês. Então são jogadores que estão mais acostumados. Se tem ideia que jogadores europeus levam vantagem em relação aos jogadores brasileiros quando o assunto é convocação. E é exatamente isso que foi tratado pelo Tite na entrevista coletiva. Ele tratou de elogiar muitos jogadores que foram chamados de última hora, como foi, por exemplo, o caso do Edenilson, que foi convocado a partir da desconvocação de alguns jogadores, principalmente da Premier League, que acabaram sendo vetados da possibilidade de jogar pela seleção brasileira pela federação do seu país. Bom, dentro disso o Tite falou na entrevista coletiva aquilo que ele afirmou ter dito dentro do vestiário para os jogadores, que é: joguem muito pelos seus clubes.
Se o Edenilson seguir jogando o que está jogando pelo Internacional, ele está no radar para futuras convocações. O Tite elogiou muito a postura, não só do Edenilson, mas dos outros atletas também que foram chamados de última hora. O Hulk, no futebol brasileiro, o Everson, do Atlético Mineiro, entre outros atletas. E ele deu esse recado: joguem muito pelos seus clubes, que aí pode ter ali na frente um radar de Copa do Mundo. O Brasil joga novamente pelas eliminatórias em outubro e quem sabe o Edenilson possa estar de novo nessa lista e possa, quem sabe, conseguir uma continuidade no grupo da seleção brasileira. Ele é um jogador que já não é tão jovem, tem 32 anos, sua última oportunidade, claro, de um ciclo de Copa do Mundo, mas ele está no radar do Tite. O Tite confirmou e garantiu isso ontem, que os jogadores que estiveram nessa convocação estão no radar. Rapidamente, eu passo aqui para vocês também um balanço de como foram os outros atletas do Internacional que foram convocados para a seleção brasileira. Por exemplo, o Paulo Guerreiro ele disputou 2 jogos. Um contra a Venezuela, onde ele jogou por 16 minutos, ele entrou no segundo tempo da partida. Ele teve uma finalização bloqueada e ganhou 2 duelos aéreos. No jogo anterior, contra o Uruguai, ele foi titular, atuou por 90 minutos. Teve um chute bloqueado, deu 2 passes decisivos, que é aquele passe que possibilita uma finalização de algum jogador, e também ganhou um duelo aéreo. 2 atuações tímidas do Guerreiro na seleção peruana. Este já voltou e já está desde ontem treinando no CT Parque Gigante com a equipe. Já o Palacios, ele teve também 2 atuações pela seleção do Chile. A última ontem contra a Colômbia, derrota por 3-1. Ele jogou 13 minutos, deu 2 dribles, 7 passes e acertou 6. Ele entrou na ponta esquerda nesse jogo. Na partida anterior foi contra a seleção brasileira, que ele também atuou. Jogou 21 minutos, tentou 5 dribles e levou a vantagem em 2 oportunidades, tentou 8 passes e acertou 7. Nessa partida, ele entrou na ponta direita, o Carlos Palacios. Muita gente diz que o Palacios não é ponta, que o Palacios é meia e que o Inter errou a posição desse jogador. Bom, na seleção chilena ele tem atuado como um ponta e ele é um ponta, reserva hoje da seleção chilena, mas ele é sempre chamado como um atacante, que é uma das posições também que o Diego Aguirre utiliza esse jogador. Se espera que ele tenha uma melhor continuidade, uma recuperação dentro das suas atuações a partir de agora. Detalhe, o Palacios não deve viajar para Recife, e aí se resolve aquele problema dos estrangeiros. Viajariam Mercado, Saravia, Cuesta, Bruno Mendes e Paulo Guerreiro. Essa é a tendência para o compromisso contra o Sport Recife nessa segunda-feira. Gente, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e hoje ainda tem mais conteúdo aqui na Dupla. Estamos chegando no fim de semana e estão chegando os jogos do Campeonato Brasileiro envolvendo a dupla Grenal. A gente não vê a hora. Beijo!